começando mais um Tech Solvers Podcast. E esse é o quadro que o nosso telespectador manda uma dúvida, manda um dilema que está vivendo e a gente responde. Tá preparado para isso? Eu já te falei que eu me sinto no programa do Gugu toda vez que a gente faz isso, né? Mas estamos aqui para responder as dúvidas. A gente até, dessa vez, abriu para mais pessoas mandarem as suas perguntas, sugestões, pedidos de consultoria gratuita, Sim. conselhos não solicitados, seja lá o que for, né? Vamos lá, qual que é a história do dia? Vamos embora então aqui. Então, cara, sou Engineer Manager de uma Health Tech, três squads, 22 devs. A gente adotou o desenvolvimento assistido por IA com SDD, Spec Driven Development, Tá bom? e quero deixar claro, olha essa vírgula aqui, não é vibe coding. Tá bom. A gente preza pela qualidade, preza muito por qualidade. Eu tenho esse quadro está evidenciando o quanto eu não sei ler em voz alta. Pois é. Mas a dinâmica antiga acabou. Não tem mais sênior planejando e júnior puxando task pronta. Agora todo dev passa pelas 3 etapas de analisar a arquitetura, montar um plano e executar. E é aí que eu travo. Se todos, se todos pensam, planejam e executam, talvez todos já deveriam pensar antes, né? Mas se todos pensam, planejam e executam, qual é a diferença real entre os níveis? Como avalia o crescimento individual e o critério para promover? E a velha proporção do squad de sênior, um sênior, 2 plenos e um júnior ainda faz sentido ou virou herança de outra era? Então aqui a dúvida é, na era da IA, em pleno 2026, todo mundo usando SDD, tudo ali acontecendo, a IA fazendo todos os processos. Ainda faz sentido analisar se alguém é júnior, pleno, sênior, como tu mede isso, como que tu monta esses times? Eu gostei muito dessa dúvida. Tá bom, tudo bem. É engraçado você falar isso porque dos temas que eu tinha listado pra gente conversar ou incluir em alguma das pautas dos episódios é o gap geracional, vou chamar assim, que vai existir daqui pra frente na ausência dos júniors. Sim. Ninguém quer contratar mais os júniors e sem a curva de aprendizagem de ser júnior, ninguém vira pleno, ninguém vira sênior. Sim. Então, sim, eu tenho uma dúvida, cara, muito conceitual de como é que a galera tá imaginando que vai formar novos profissionais, dado que ninguém tá dando esse espaço para a presença e existência dos júniors. Mas aí vamos botar para a pergunta do nosso colega, né? Meu ponto de vista, tá? Acho que em tudo que eu trabalhei de consultoria nesses últimos anos, projetos que a gente montou, times que eu já tive times relativamente grandes e tudo mais, eu sempre pensei numa pirâmide de, de senioridade que permitisse você ter todos os níveis. Então, meus times sempre tinham juniors, plenos, seniors, e isso equilibrava de 2 pontos de vista, né? Primeiro, tem uma questão de gestão de conhecimento, de capacidade de entrega e tudo mais, e até nas funções do que você distribui para cada pessoa. E o outro ponto de vista, muito pragmático, é orçamento. Eu sei que existem empresas que só contratam seniors e querem ter time só de seniors e tudo mais. Particularmente, nunca foi a realidade que eu vivi, essa abundância de grana para poder montar um time só de seniors. Então, tanto para manter continuidade do negócio, esse conhecimento sendo repassado e tudo mais, e as pessoas subindo, quanto para poder ter um orçamento mais enxuto, os times sempre eram equilibrados. Esse paradigma está sendo bem quebrado agora com a IA, porque está todo mundo querendo colocar o pleno, o sênior com a IA, eliminar o júnior porque o júnior não entrega, não consegue, demanda demais. Em contrapartida, e que é muito engraçado, os sêniors são quem normalmente tem tido maior resistência ao uso da IA. Uhum. Então você acaba ficando com um time que você colocou como premissa que ele deveria usar uma ferramenta, essa ferramenta não é utilizada, mas ainda assim você elimina a camada de baixo. Então, na prática, não sei se essa tese está parando tanto de pé. Eu advogo pela estrutura antiga, assim, que é times equilibrados, todos os níveis de senioridade, e talvez, para que você tenha uma evolução saudável, o tempero adicional que você precisa no momento atual é definir o padrão de como cada nível de senioridade vai poder utilizar IA. Porque eu realmente não acredito que o júnior deveria utilizar do mesmo jeito que o resto do time. Para não prejudicar o aprendizado do mesmo jeito, porque senão vai ser um júnior a vida toda também, porque não vai ter a capacidade de se desenvolver nesses fundamentos e aí o problema continua. Né? Eu tenho, cara.
A gente tem um time na nave, que é o time do Nave 9 Cockpit, que é o nosso produto, que ele tá com o SDD rodando perfeitamente, eu diria. Não, mas E aí, nas últimas 4 semanas, a explica um gente... pouquinho de SDD, ou como que a gente usa SDD, Spec Driven Development. Ah, pode ser, que é As pra coisas fazerem contextualizar. sentido no contexto aqui, pra É, contar a sim, história. tipo, vai... É um processo de desenvolvimento que ele nasce, como nasce qualquer processo de desenvolvimento de software, de algum requisito de negócio. E aí, a partir desse requisito de negócio, o jeito que a gente faz, a gente tem uma skill que entrevista a pessoa que está tocando essa demanda e vai elaborando mais esse requisito de negócio até chegar em um PRD ou um TDD, tipo, que seriam documentos extensos que contam o que é esse, vamos trazer para o ágil, o que é esse épico que vai ser desenvolvido, o que é essa feature que vai ser desenvolvido. Que é o levantamento de requisitos. Que é o levantamento de requisitos com os devidos diagramas que for necessário para explicar o que essa feature faz e tudo mais, tipo, e com os textos realmente, tipo, o quais são os critérios de aceite dessa entrega, mas em um lado muito mais de documentação realmente de, cara, dá pra, hoje está todo mundo falando de PRD, não é o documento matador, mas vamos dizer que é um PRD. A partir desse PRD, tu começa a quebrar isso em um plano, que seria tecnicamente o TDD, que é o Technical Design Doc, que é onde vai estar especificado tecnicamente, que é diferente da especificação de negócio, como que isso para de pé. A partir disso, uma outra skill vai criar um plano e esse plano depois vai ser quebrado em tarefas e depois isso vai sendo construído o código que vai fazer essa feature parar de pé. Então a gente tem um time que passou essas últimas 4 semanas com 4 pessoas trabalhando e mais um tech lead. E aí tem uma júnior e um pleno e 2 seniors mais o tech lead. Esse time rodou e entregou nas últimas 4 semanas 188 cards. Eu tava olhando isso no cockpit. No nosso gira, isso na verdade, desculpa, 188 PRs. Porque cada PR é mais ou menos um card ali, e isso foram. A gente refatorou todo o sistema, a gente fez feature nova, teve bastante coisa que aconteceu. Toda essa entrega foi usando esse DD. E eu estava discutindo com o Gustavo, que é o nosso sócio, que é o Tech Lead, que é muito difícil de entender senioridade, mas ao mesmo tempo é muito fácil de ver quem tem mais experiência de fundamento técnico e quem não tem. Porque o que acontece é, a skill te ajuda a especificar, mas para tu conferir se essa especificação tá boa ou não, tu precisa ter a capacidade técnica de conferir isso. Por mais que tenha uma skill de code review, Sim. tu ainda precisa entender se aquilo faz sentido ou não. E aí o papel do Tech Lead, a gente está testando tudo nesse time, né? Esse é o nosso time modelo, Sim. assim. O papel do Gustavo como Tech Lead é, antigamente, no processo natural de desenvolvimento de software até então, o Tech Lead só revisava quando o PR era aberto. Certo. Tinha o próprio Tech Lead, é um arquiteto, e depende também do time, especificava tecnicamente, depois as pessoas liam isso, criavam suas tarefas, tocavam e alguém conferia lá no final no PR. E depois um QA ia testar, seja o que for. Hoje o que a gente tem é, o Tech Lead primeiro confere o plano, tipo, o primeiro PR Justo. é olhar o MD do TDD ou do PRD, seja o que for. Aí o Tech Lead confere isso, só que aí já tem um problema, porque às vezes o dev mais júnior, ele gera o plano usando a skill e ele não sabe ler esse plano. Ele nem leu, Então ele e joga ele não sabe qualquer ler. plano no Tech Lead e o Tech Lead está começando a ser um gargalo porque ele precisa validar Sim. isso. Então a senioridade, ela já está aí. Só que antes a gente media, o que a gente está notando é que antes a gente media a senioridade muito pela capacidade de entregas funcionais, vamos dizer Sim. assim. Pela capacidade da pessoa de produzir código. Hoje, essa senioridade, ela tá muito mais para o que deveria ser, na verdade, na minha visão, que é o que a gente já avaliava como sênior até então, que é a capacidade de design de software, vamos tentar falar de uma forma mais macro, solução, assim, né? mas tipo, tu conseguir fazer design de solução, tu compreender que software é esse que tu tá produzindo, Sim. e tu montar um bom plano para esse software. Para mim, a senioridade ela vai estar mais aí
E aí é onde mora, que eu não tenho a resposta, mas que é perigoso eu não indicaria ninguém a entrar numa faculdade de ciência da computação hoje e perseguir tecnologia como carreira. Porque, cara, não tem como tu ganhar essa experiência hoje. Tipo, como que tu vai entrar de estagiário, começar a te contextualizar do que tá acontecendo, virar júnior e evoluir, sendo que tudo é muito rápido, tá ligado? Tipo, porque hoje o sênior que consegue validar um plano que a skill de LLM criou, ele só consegue validar esse plano, obviamente, porque ele tem uma bagagem teórica, mas também porque ele já viveu isso muitas vezes. Ele já viu Sim. várias aplicações. É assim que tu vira sênior, né? Tu precisa ser exposto a muitas soluções que já foram criadas ao longo do tempo e mudando de contextos, até tu ter uma bagagem técnica para compreender quando chega um requisito de negócio qual solução tu deveria propor para esse problema. Tá bom, mas traduzindo em miúdo, você tá dizendo que a gente não vai ter júniors, então. Eu não sei, mas é muito difícil ter júnior, tá ligado? Você acabou de falar, não entrem na faculdade de É, engenharia. eu não sei o que vai O acontecer. que cria profissionais é uma experiência que hoje ela não é possível Não é mais. mais possível. Como alguém vai aprender Cara, o hoje? cara pode sentar a bunda na cadeira e fazer o. Como é que chama? O to-do list dele. Não tem como, cara. Não tem sentido. Pode fazer o to-do list dele. Não, eu tô brincando A gente sobre vai isso, ter que mas criar um assim. sandbox de desenvolvimento de software para as pessoas aprenderem É, o que é software. é muito difícil. Eu conversei com alguns professores, algumas pessoas que estão na academia sobre como é que o curso de engenharia de software tem sido afetado. Primeira coisa, né? Realmente a gente está vindo de um lugar onde todo mundo acha que pode codar agora, mas eu costumo dizer que tem que separar o tipo de problema. Para as aplicações que a gente faz em sua maioria, que são soluções web, tá? Legalzinha, fazer um site, fazer um aplicativo, eu acho que a tua premissa se sustenta muito bem. Eu tô contigo em dizer que, cara, não tem como fazer, não faz sentido você passar pela trajetória completa de ser um junior web developer. Aham. Agora, um bom engenheiro de software continua tendo seu lugar, porque eu vou te dar vários exemplos assim. Eu comecei a ter mais contato com a indústria de óleo e gás ou da indústria naval, por exemplo. Uhum. Cara, um porto, o sistema que define como é que aquele navio vai atracar e está medindo sensoriamento com 20 mil sensores ao redor ali do navio. Desculpa, mas a IA não chegou nesse lugar ainda. Sim. Então, se alguém tiver e quiser passar pela experiência, ser desenvolvedor C, e passar por toda a jornada de programar os microcontroladores, sistemas, FPGAs, controllers que vão participar daquela esteira, tratar aquilo e trazer aquilo para uma aplicação desktop local, que vai rodar com um servidorzinho ali instalável, tá? Você vai instalar o exe, vai rodar na Sim. máquina e tudo mais. Esse lugar ainda existe, esse lugar ainda paga bem pra caramba e ele tem a jornada completa. Até porque não dá para rodar o Cloud Code dentro do navio. Ou mesmo no porto. Ainda não dá. Pode ser que daqui a pouco seja Sim. possível. Mas, o que eu quero dizer? Essa nossa experiência ela é representativa de uma fatia muito pequena da economia real. Ela é muito relevante, porque é a que chama mais atenção. É que está muito conectado o mundo digital com isso que a gente está contando aqui agora. Mas é a narrativa de quem faz mais barulho, né? De quem conta a história. Sim. Mas quando a gente olhou para os números, inclusive, da adoção de inteligência artificial, eles são muito baixos ainda. Então a gente tem uma percepção de dentro da nossa bolha, de certa forma. E é a bolha das startups, é Sim. a bolha de estarem no eixo, cara, Rio-São Paulo, pelo menos aqui no Sudeste. É a bolha que consome o Vale do Silício pra caramba. É a bolha que consome, cara, os países nórdicos da Europa, que é onde está ali Aham. Spotify, Lobo, esses lugares. Então, sim, nesse contexto de app development, cara, 100%. Eu não sei qual que é a resposta que a gente vai ter para juniors. Eventualmente pode ser que os juniors vão ser devs e daqui a pouco a gente passa para aquela ponto de escassez do mercado, porque daqui a pouco quando os devs envelhecerem, assumirem outras funções, outras responsabilidades, vai faltar entrada de mão de obra. Se a IA tiver evoluído o suficiente, ela vai cobrir esse lugar. Se ela não tiver, não sei o que vai acontecer. Sim. Mas existe um outro lugar da engenharia de software mais tradicional. Por que eu comentei sobre isso? Porque, para mim, os fundamentos de engenharia de software nunca vão perder o seu lugar.
Porque bons engenheiros, inclusive, ocupam outras cadeiras que não são só as cadeiras de software. Então, aprender a resolver problema com tecnologia, pensamento sistêmico, é, cara, fundamentos e estrutura de dados, pensar problemas. E aí, não importa se a tecnologia de hoje é blockchain, se a Uhum. tecnologia de hoje é inteligência artificial, se é redes neurais convolucionais ou se é visão computacional. Pensamento sistêmico é a única constante que a gente tem em todas as tecnologias que a gente passou. E esse profissional vai ter muito lugar. Eventualmente, ele não vai nem codar. Ele vai virar orquestrador de agentes. E talvez não precise dos júniors. Porque você tem um cara que entende pensamento sistêmico e o júnior pode ser um agente. O júnior pode ser realmente uma pessoa que está ali. Mas o bom engenheiro de software, eu diria mais, o bom engenheiro vai ter um lugar nesse mundo de inteligência artificial, com certeza, do meu ponto de vista. Sim. Não, eu acredito que sim, mas é complexo, porque muito da evolução, pelo menos a evolução que eu tive até hoje, passa por tu precisar construir as coisas. E hoje a Sim. parte de construir, a tendência é que ela diminua cada vez mais. Tipo, o ato de construir. Tu planeja, tu acompanha, tu Uhum. assiste, mas tu não tá efetivamente construindo. Vão ser profissionais diferentes. Vão Sim, ser sim. profissionais Mas diferentes. é isso que eu falar, são profissionais diferentes. A gente É. a gente já falou sobre isso. O preço de se construir software, ele mudou drasticamente. Mas eu acho que a gente vai ter mais operadores. E as habilidades para ser um operador de software, elas vão ser ligeiramente diferentes. Eu vou precisar entender sistemas, eu vou precisar aprender como fazer troubleshooting, eu vou Sim. precisar saber como escrever bons testes, eu vou precisar saber muito mais como eu conecto as partes do que necessariamente construí-las. É, sim. Cara, eu poderia pensar em vários paralelos, assim, mas imagina qualquer coisa que você tenha que construir, assim. Se você gosta de artesanato, se você gosta de fazer alguma coisa com madeira, ou se você trabalha na construção civil. Não necessariamente você vai ser o cara que produz o insumo. Você não precisa saber produzir cimento. Se você trabalha Sim. com alvenaria, sei lá. Você vai precisar entender, cara, como é que você alinha a parede, como é que você sobe essa parede, como é que você mistura a Aham. camada. Mas você não foi lá atrás na cadeia produtiva para o desenvolvimento. Esse paradigma no mercado de software está mudando agora, assim. A gente precisa conhecer quais são os insumos e a gente precisa saber como utilizar eles. Mas não necessariamente a gente precisa produzir um insumo da nossa entrega, que é o código mais. Isso está mudando. É como se a gente fosse para um nível de abstração acima. Mas eu vou trazer até um paralelo, depois eu acho a referência de quem falou isso, que não está mudando tão drasticamente assim. É porque a gente esquece que o código que a gente escreve em Python, JavaScript e tudo mais é uma abstração de zeros e uns, Sim. que no fim das contas, o que a gente está fazendo agora com IA é equivalente ao que o compilador faz hoje. Aí, mas e o framework também, né? Tipo, porque a Sim, gente já tinha um compilador, aí tu tem frameworks que já abstraem muita coisa, e isso. agora tu tem a IA que abstrai um pouco Que mais. abstrai um pouco mais. Então a gente subiu mais uma camada de nível de Aham. abstração. É equivalente a lá atrás, quando a gente saiu do servidor para ir para cloud, ou para virtualização. Uhum. Então a gente subiu um nível de abstração agora e a gente Sim. consegue usar a linguagem natural. Mas a linguagem natural já é compilada em código e Sim. código é compilado em binário. Né? Então, tipo, essa cadeia só se Sim. distancia um pouco mais e naturalmente a gente perde um pouco de controle, tem menos flexibilidade, todas essas coisas, mas é diferente, mas não tanto assim. Sim. E um último ponto pra gente cobrir aqui da dúvida, que é como promover. E essa é uma dúvida mesmo, tipo, Promover? tipo, tu tem um time hoje, né, que começou a usar IA, que não Sim. usava antes. Tem alguém que é pleno, e ele começou a usar IA tanto quanto o sênior Aham. usa. Quando ele vira sênior? Aí pergunta pra IA. Não, as matrizes de habilidades vão mudar. A maneira como a gente avalia as pessoas vai mudar. Se continuar medindo a galera por linha de código, cara, não vai funcionar, claramente não vai. Mas, como você mesmo falou, senioridade vai ter a ver com essa capacidade de analisar e resolver problemas. E a diferença de um pleno para um sênior deveria ser medida nesse pensamento sistêmico. Porque, eventualmente, o pleno vai conseguir gerar mais código que o sênior. Só que a gente deveria tentar ter alguma métrica que dê um pouco de distinção de valor e que permita a gente medir essa capacidade da pessoa de entender qualquer coisa que ela está resolvendo.
De novo, se a gente voltar para medir a linha de código, isso não vai funcionar. Não tem a menor chance. A gente já está vendo os problemas de empresas que estão forçando e premiando pessoas que geram mais código. Esses caras estão estourando orçamento. A gente acabou de discutir, aí teve notícias nos últimos dias, né? Uber estourando orçamento de token, Meta estourando orçamento de token, Salesforce com problema também de orçamento multimilionário de tokens também. Então, se você premia... Cara, o ser humano é um indivíduo simples, é um ser simples. Você coloca lá a cenourinha para ele correr atrás. Ele vai. Sim. Pronto. Se você colocou o alvo lá, o cara vai. Então, você falei assim, ó, prêmio para você por cada token utilizado. Quem utilizar mais vai ser promovido. Cara, todo mundo vai estourar de gastar token. Então, vamos precisar de jeitos mais inteligentes e eu acredito que um pouco mais humanos, sim, de medir crescimento das pessoas na carreira. Né? Ou salário único, né? Para todo mundo. Quem entregar mais, trabalha menos. Salário mínimo único. Como é que chama? Renda mínima. Renda mínima do dev. Tá bom. Acho que a gente cobriu todas as dúvidas aqui. É um bom assunto, dá pra gente explorar ele muito mais. Lá no meu Instagram eu tenho falado mais dessa dor também. E acho que tu tem compartilhado bastante conteúdo sobre isso. Então não deixem de nos seguir. Mas eu também fiquei curioso. Eu vou... antes da nossos próximos episódios, eu vou conversar com os devs. Eu vou fazer uma pesquisa entre os devs sobre a autopercepção deles. Assim, como que eles acham que eles deveriam ser medidos nessa nova era. Vou abrir uma caixinha para perguntar isso. Boa. E aí a gente traz num episódio futuro. Tá. Então a caixinha vai ser aberta em @andrenunes.tech. Não deixa de me seguir também, @MatheusDannenberg. E tu pode mandar a tua dúvida, o teu questionamento, o teu dilema para aparecer aqui nos próximos episódios em mateus@nave9.tech. Isso aí. Que aí eu faço a triagem lá. Seu e-mail, o estagiário responde. Meu, que é o Cloud, né? No Cloud Cowork. Mas tu não precisa mandar algo super elaborado. Cara, uma dúvida. Qual é a tua dúvida? O que tá pegando aí que a gente pode ajudar? Então, muito obrigado. Deixa teu comentário aqui se tu quer opinar sobre se os júniores deveriam seguir existindo ou não. Um abraço e valeu.